Você já deve ter negociado com alguém que fez demandas absurdas durante o processo negocial. Ele pediu uma coisa ali impraticável, uma questão ali que está fora da realidade. A questão é que a gente tem que refletir sobre isso, refletir sobre esse processo, refletir ali quando o outro faz uma demanda absurda, qual que tem que ser a nossa postura? Como que a gente tem que lidar com isso? O que a gente cansa de ver na negociação é que tem pessoas que quando recebem esse tipo de demanda, elas pessoalizam a coisa. Elas pegam e vão adjetivar o outro, vão falar, nossa, você tá maluco, nossa, você... Aí aquela grande questão, né? Veja, se na negociação a gente tem duas grandes dimensões ali para trabalhar nela, que é a questão substancial, que se refere em termos de proposta, né, a materialidade do que você está negociando, e a outra dimensão relacional, quando alguém vai lá e adjetiva o outro, né, de forma aí pejorativa, pega e fala, você é maluco, você tá louco, essa proposta é um absurdo, como que você acha que vai ser a percepção do outro? Você vai achar que ele vai, não, tudo bem, eu tô maluco mesmo, né? Você acha que isso não tem potencial de agredir o relacionamento, a relação? Você acha que se a relação for afetada, qual que vai ser o resultado substancial da negociação? Você acha que ele pode ser afetado? Claro que ele vai ser afetado. Então, a gente, na negociação, tem que trabalhar com essas duas grandes dimensões, certo? Que é a substancial, em termos das coisas concretas, assim, que a gente vai ali reivindicar, criar de valor na negociação, e a dimensão relacional, né? Então é o seguinte, se a gente for parar para pensar, refletir sobre esse aspecto de como você lidar com essa questão absurda quando ela for posta na negociação, a gente, como eu falo para os meus alunos, a gente tem que usar basicamente dois grandes movimentos quando isso acontece. Quando alguém faz uma proposta absurda, o primeiro movimento é de registrar. Então a gente vai registrar essa demanda absurda, por mais que ela seja, né, uma coisa assim que seja impraticável. Né, que a gente não vai ter como ali concordar com isso naquele momento, mas a gente vai registrar, porque o outro falou, o outro está falando, a gente vai ter que registrar, vai ter que ouvir ele. Ele, por estar negociando com a gente, só por esse motivo ele merece ser ouvido. Ele merece que a gente dê ali uma atenção para a proposta dele, por mais que essa demanda seja absurda. Né? Então a gente vai registrar essa proposta. Aí a gente pode usar uma escutativa, a gente pode, de certa forma, parafrasear a proposta dele, né? Repetir ali com o mesmo sentido com que ele falou essa proposta ali, né? Demonstrar que a gente ouviu bem aquela proposta, que ele sabe que a gente ouviu. Então a gente faz esse processo de registro para ele não ter dúvida que a gente não ouviu a proposta. Para ele falar assim, olha, você não entendeu, não, eu entendi. Né? Você demonstra para ele que você entendeu, você registra bem isso. O segundo movimento é o movimento de direcionar. Então, uma vez registrada essa demanda do outro, por mais absurda que seja, a gente vai direcionar. Direcionar é uma questão pragmática na negociação. Então, a gente vai conduzir o processo de modo que atenda às nossas necessidades, que seja um processo capaz de gerar benefícios mútuos, uma questão mais substancial. Então, a gente vai direcionar isso. Direcionar é ser mais propositivo. Você não precisa necessariamente negar aquela proposta do outro, você não precisa ali falar, nossa, essa proposta é muito ruim. Não, você não precisa fazer isso. Mas você dá outras ideias de proposta, você pergunta aqui qual outra proposta que você tem, o que mais que você tem para acrescentar nisso daqui. Veja, você direciona. Você não ataca o outro, né? Você não contra-ataca o outro. Muitas pessoas fazem isso. Elas recebem uma coisa, elas já querem, de certa forma, atacar o outro. A questão do ataque, a gente tem que fazer um parêntese aqui. Veja, quando você vai ali fazer, a gente nunca deve fazer ali atacar a pessoa, certo? Então, como o princípio da negociação integrativa da escola de Harvard, né, o Uri e o Fisher falam muito sobre isso, a questão de a gente separar as pessoas dos problemas, então a gente não deve ali atacar o outro, tem que separar e tem que lidar com a questão substancial, ele falar que tem que atacar o problema. Acho que a gente tem um limite também para a forma como a gente ataca esse problema. Então, assim, claro que a gente nunca vai ali fazer um ataque pessoal ao outro, falar, você é maluco, você é louco. Não, se a gente for fazer ali, de certa forma, mostrar um descontentamento, mostrar uma contrariedade, a gente vai fazer a proposta. Mas com a proposta a gente tem que ter cuidado enquanto a forma que a gente faz isso. Por quê? Porque as pessoas se identificam com a proposta delas. Elas acham, olha, porque essa proposta saiu de mim, pode ser o mais absurdo possível,
mas o outro o outro deveria aceitar, porque a proposta saiu de mim. Então eles pessoalizam, não tem uma diferença entre a minha proposta e eu. O outro muitas vezes pensa isso. Então, eu digo o seguinte, ó, nunca ataque a pessoa. E cuidado como você ataca a proposta dela. Você tem que ter cuidado na forma como você vai mostrar ali essa questão de discordância com a proposta do outro. Por quê? Porque ela pode ter criado uma relação ali de pessoalizar, de pensar ali que aquela proposta ali, de quase fundir aquela proposta com ela, pensar que a proposta é um significante da existência dela mesma. Então ela é aquela proposta também. A proposta é a extensão dela. Então as pessoas podem não lidar muito bem com isso, a gente tem que ter cuidado quando a gente ali faz esse ataque à proposta. Então voltando aqui, a gente vai fazer esses dois grandes movimentos, toda vez que o outro fizer uma proposta ali exagerada, né, uma proposta que seja absurda, a gente vai registrar, vai ouvir atentamente, mostrar para ele que você entendeu a proposta dele e depois a gente vai direcionar. Direcionar não necessariamente significa ali atacar a proposta do outro, né? Muito menos ali atacar o outro, a gente não vai fazer isso. Direcionar é simplesmente agir de forma mais propositiva, né? O outro fez uma proposta e não precisa falar sim ou não. Você fala, olha, eu acredito, olha, tem essa proposta aqui. Você direciona, você tem um controle da negociação. Essa é a diferença, você não é pautado, você pauta a negociação. Pauta de forma propositiva, não é uma forma unilateral de pautar, mas dá um direcionamento. Não, olha, a gente tem outras formas aqui. Se você tiver em um cenário, claro que na negociação nada é binário. Se você tiver um cenário que você tiver que mostrar o outro exigir muito, que você mostre aprovação ou não para aquela proposta, você vai ali, de certa forma, pensar como que você vai atacar a proposta do outro, mas mitigando todos os danos, mitigando que o outro pessoalize essa questão de você ir contra a proposta dele. Então, quando o outro fizer uma proposta exagerada para você, pense sempre nessas duas dimensões ali, de registrar e de direcionar o processo de negociação para algo mais propositivo que gere benefícios mútuos. Eu tenho certeza que se fizer isso, seus resultados vão melhorar muito na negociação.